Graça e paz, querido. Tudo bem? Ontem, né, devido a essa situação que está acontecendo aí de novo, né, agora numa extensão maior dessa doença aí, a Covid, né, nós ontem definimos, né, como a maioria das igrejas do Brasil todo aí está retornando nossos encontros online, tanto o caseiro quanto o geral durante algum tempo, né? Até acabar essa situação dos hospitais aí, porque hoje, se você ou seu pai ou um irmão precisar de UTI, ele vai entrar na fila. E essa fila é o seguinte, é quem está na frente. Se não der tempo, ele morre. E pronto, acabou. É simples, né? É o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Então, querido, eu quero colocar para vocês algumas coisas que bem rápido, tá? Mas que eu gostaria com muita atenção de vocês. Nós estamos vivendo um momento em que a gente vê essa jogada política aí, essa confusão toda, e nós não fazemos parte disso, entendeu? Nosso reino não é aqui, nossa casa não é aqui. Sei que nós vivemos aqui, né? Mas isso aí é um jogo de mentira, de interesse, e não faz parte da nossa vida em Cristo, entendeu? Embora eu tenha meus conceitos, cada um tem o seu conceito, meu conceito é que todos devem trabalhar com o maior cuidado possível, né? Porque todo mundo tem que trazer o seu sustento para sua casa, isso é importante. Isso é um pensamento de cada um tem o direito de pensar isso, entendeu? Mas a gente vê essas confusões que está vindo por aí. Agora, o que a gente tem que compreender é que nesse meio existe muito interesse, tá bom, irmãos? Agora, se nós podemos diminuir algumas formas de contágio na vida dos irmãos, é importante. Por exemplo, o irmão vai sair para trabalhar, o irmão vai no supermercado comprar alguma coisa para casa, ali ele está, né, ele está em risco de pegar alguma enfermidade e tudo mais. Agora, se nós temos também nesse meio que está acontecendo agora de hospital, UTI e tudo mais, encontros caseiros, encontros gerais, onde tem vários irmãos e tudo mais, aí são mais oportunidade do risco do vírus se prosperar no nosso meio. E isso é complicado, entendeu, queridos? Eu falo o seguinte, não tenham medo, eu não tenho medo. Por exemplo, eu peguei o vírus, mas eu posso pegar de novo, está mudando a cepa, por exemplo. Eu não estou brigando, se vocês forem ver, desde quando começou aí a pandemia, vocês não me veem em churrasco, brigando para ir em churrasco, para estar junto e tudo mais, não. Agora vocês vão me ver em outros lugares. Por exemplo, hoje eu estava no hospital fazendo visita na UTI, orando pelas pessoas. Isso aí você deveria brigar. Isso aí você deveria insistir. Você está fazendo assim? Ou seu coração está assim, não, a gente não pode ter medo, mas não tem medo para quê? Para fazer churrasco, para ficar final de semana junto, para festa e tudo mais, para isso que a gente está querendo brigar, né? Tá querendo arrumar problemas, né, no corpo de Cristo. Agora, eu quero ver irmãos com esse pensamento assim, não, nós temos que ir, não podemos ficar parados, podemos ter medo, não, nós temos que enfrentar o inimigo lá dentro, vamos lá dentro, vamos orar pelo pessoal, tudo mais aí. Eu não estou vendo ninguém fazer isso, infelizmente. Eu estou vendo aquele monte de criança brigando, tá todo mundo com medo e tudo mais, mas medo de quê? Se você que está falando do medo, você não está fazendo nada para o Senhor, está fazendo medo para churrasco, para isso, para aquilo. Então, queridos, é o que eu quero, eu estou falando dessa forma porque na igreja tem anos que nós proclamamos o reino de Deus. Tem anos que nós ensinamos sobre o reino de Deus, o governo de Deus, o que é a igreja, princípios absolutos de autoridade e submissão. E agora, num tempo de crise, aí eu vejo um monte de irmão, em vez de colocar em prática aquilo que aprendeu, brigando uns com os outros, criticando uns aos outros, julgando uns aos outros, não se sujeitando às autoridades, com uma rebelião interna muito séria, ao ponto de não participar das coisas que o presbitério fala para participar.
alguns versículos aqui que eu queria ler para a gente continuar. Eu peço que os irmãos escutem isso em amor, tá, querido? Em amor. Gálatas 4,19 fala assim: meus filhinhos, porque de novo, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É um monte de criança. Paulo falando, eu estou sentindo dor de parto, né? É muita situação, muita coisinha. Até Cristo ser formado em vocês, vocês são como criança e vocês têm que crescer. E eu sofro dor de parto, aí, embutindo Cristo na vida de vocês, até vocês aprenderem. Hebreus 13:17 fala aqui assim, ó: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, obedecer aos vossos pastores. Nós temos que compreender o seguinte: você faz parte do reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus. Eu não sou dono da igreja, você não é dono da igreja. Nós somos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. E ele estabeleceu as autoridades sobre a igreja. Então, quando eu sou sujeito às autoridades que Cristo estabeleceu, eu sou sujeito a Cristo. Quando eu me rebelo à autoridade, não me sujeito a ela, eu me rebelo contra Cristo, eu não me sujeito a Cristo. Então, eu tenho que compreender isso, né? Então, sujeitai-vos aos pastores, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Vai dar conta da alma de vocês. E não só da alma, querido. Eu falo para vocês o seguinte: a responsabilidade é muito grande. Se você chegar para mim, então muitos irmãos dizem, não, tem que ter encontro, não tem isso, a gente tinha que encontrar e tudo mais. Eu falei, queridos, e se um irmão pega essa doença e morre agora, e aí? E aí? Morreu. Não teve jeito, não teve UTI para cuidar e tudo mais. Aí o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: se um de vocês chega assim, então vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos ter encontro e eu me responsabilizo a partir de hoje. Se alguém morrer, eu sou responsável. Será que alguém tem coragem de fazer isso? Se pronuncie. Agora eu vou te falar o seguinte: eu não me pronuncio falando isso, mas se acontecer isso, eu sou responsável, mesmo eu não me pronunciando, sabe por quê? Eu que sou responsável por vocês. Agora, é muito fácil, a responsabilidade está sobre mim e querer que as coisas sejam feitas, e quando acontecer as coisas, a responsabilidade vem para cima de mim. Entende? Igual, por exemplo, nós tivemos 2 encontros gerais, depois de muita insistência, a gente vendo, com cuidado dos irmãos, aí fizemos 2 encontros. Tem vários irmãos que reclamando de encontro, tinha que ter encontro, não foi em nenhum dos 2 encontros. Nenhum. E o último encontro, esse monte de irmão contaminado, eu fui um deles. E aí? A responsabilidade é de quem? Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, quem é que vai dar conta? O pastor vai dar conta. E para que eles façam com alegria isso, cuide com alegria, para isso, que isso seja útil. 1 Pedro 5,5 fala o seguinte: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não podemos dizer que honramos a Deus se desonramos nossos líderes. Não podemos dizer que somos submissos a Deus se não formos submissos aos nossos líderes. Não existe isso, é um princípio absoluto. Será que a igreja esqueceu disso? Devemos receber, nos submeter e nos conformar aos nossos líderes, aos nossos ensinamentos, entendendo que a autoridade e a revelação que eles nos passam vem diretamente de Deus. Foi Deus quem estabeleceu, Deus que os colocou. E se Deus quiser tirar, ele tira. Quem colocou foi Deus. Entenda isso. Deus coloca e Deus tira, Deus põe, Deus dá e Deus toma. Entenda isso. A palavra fala em 1 Tessalonicenses 2,13.
Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homem, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crescem. 1 Tessalonicenses 2,13. Queridos, estamos vivendo um tempo difícil. As pessoas hoje têm muita dificuldade de entender que a submissão é a essência do reino. Até mesmo Jesus foi submisso ao Pai, submisso até a morte, e morte de cruz. Sobre esses dias que vivemos, Paulo profetizou a Timóteo, falando o seguinte, está aqui, Timóteo 4:2. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido às verdades, entregando-se a fábulas. A gente conhece de verdade a pessoa que realmente te ama quando surgem as adversidades. Vocês já notaram isso? Ao invés dela ir contra, ela, principalmente nesse momento, ela luta junto para o bem comum. A gente conhece muita história triste, né, de marido que deixou a esposa depois dela ficar doente ou vice-versa. A esposa que passou a humilhar o marido e perdeu o trabalho, ficou muito tempo sem conseguir trabalho de novo, aquele negócio todo. São momentos de crise que as pessoas passam, de muita crise. E esse momento de crise é a hora de nós amarmos, demonstrarmos amor na adversidade. Vivemos a vida da igreja até então um discurso muito bonito. Vários irmãos nos encontros gerais, indo na frente, compartilhando a palavra, falando de amor, de sujeição, falando de santidade, falando um monte de coisa. Muito bonito o discurso, a pregação. Agora, no momento de crise, em que a igreja e o mundo está passando, esses mesmos irmãos, às vezes, como que falavam, fica que tudo aquilo que eles falavam fica simplesmente num discurso de conhecimento, não de vida prática de reino de Deus, onde Deus é o cabeça e eu me sujeito a ele, às autoridades estabelecidas por ele com amor e temor. Porque falar de um monte de coisa agora na hora que a igreja estar junta, se unir todo mundo, em vez de um criticar o outro, em vez de um julgar o outro, esse está com medo, esse está isso, aquilo. Eu não estou vendo ninguém com medo de morrer. Se nós morrermos, nós vamos para o Senhor. Agora, como que eu vou viver? E os cuidados que eu tenho que ter, eu não sou ignorante, eu tenho que tê-los. Como Jesus teve, eu não posso ficar fazendo, né, usando a Deus. Jesus, quando Satanás foi tentar Jesus, o que ele falou? Oh, joga-te para baixo aqui, que os anjos vão te pegar, fazendo, não tentarás o Senhor teu Deus. As coisas não são assim. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter os cuidados que eu tenho que ter. O Senhor me deu esses cuidados. Agora, se ele é o dono da vida, se eu tiver que morrer amanhã, não adianta eu ter o cuidado que eu tiver, eu vou morrer, pronto, acabou. Acabou. Agora, basta, eu tenho que ver, peraí, como que eu quero viver? Eu não estou falando de morrer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Agora, como que eu vou viver? Aí eu posso escolher. Eu quero ter cuidado ou não? Eu quero viver debilitado ou não? Então, eu tenho que ter os cuidados, querido. Eu não posso procurar o ruim para mim. Eu não posso procurar o ruim para mim. Está destinado eu morrer, né, no Senhor. Agora, eu posso tomar uma decisão totalmente independente, me jogar ali e morrer, eu tirar minha vida. Era vontade do Senhor? Não, não era vontade do Senhor, mas eu fiz isso. Então, querido, aí no momento de crise, onde é para todo mundo para estar junto, agora nós vamos viver isso aqui em amor, não vamos todo mundo junto. Como é que nós vamos fazer assim? Então vamos fazer todo mundo junto. Os líderes ajudando a edificar isso, ajudando a consolidar isso com muito amor, carinho, trabalho. Os irmãos todos juntos em amor e vamos vencer como igreja, como corpo de Cristo, estarmos juntos nisso aí.
sem criticar um ao outro, mas amando um ao outro, ajudando um ao outro, servindo um ao outro. Isso aqui é igreja. Aí eu vou contra o que a autoridade fala, faço protesto, ajo de forma contrária. Eu me rebelo contra a autoridade de uma forma sutil. 1 Samuel 15:23 fala assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Conforme a gente pesquisa, o que significa rebelião? Rebelião, querida, é despertar em alguém resistência ou oposição a um governo ou autoridade. Isso é rebelião. Você está despertando esse alguém, você mesmo, em alguém, irmão, que está do seu lado. Existe a rebelião ostensiva, declarada, manifesta por declarações, atitudes agressivas e rejeição. Ou existe uma rebelião calada, camuflada, silenciosa? É uma reação à rejeição interna, os mais íntimos, familiares, aqueles que estão mais perto ali, sem se expor. Por exemplo, o pastor diz que deve ser feito assim com a igreja. O rebelde diz, não concordo, não vou fazer assim, eu não penso assim, eu acho que isso é medo, eu acho que isso é aquilo, ao invés de chegar, peraí, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim? Se o presbitério está falando, é porque o Senhor está conduzindo assim, porque eu creio que o Senhor que colocou as autoridades sobre a igreja. Então, se eu creio assim, eu tenho que agir assim. Agora, se eu não creio assim, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo no corpo de Cristo se eu não creio assim? Ou eu creio que o homem é que comanda, o homem é que lidera, o homem é que fala, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha. Se eu estou fazendo assim, eu sou ignorante demais de estar vivendo esse tipo de reino. Que reino é esse? Querido, nós temos que acordar para essas coisas, né? Irmãos que julgam uns aos outros, se acham melhores que os outros. Paulo, querido, Paulo aqui, os Coríntios, né? 1 Coríntios 3, versículo 1 a 9, fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, né? Não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, queridos, o crescimento veio de Deus. Agora, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. Não é o pastor que é, não é o discípulo que é. Nós não somos nada. Mas Deus que dá o crescimento, Ele é que é o dono da obra. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, querido, é o corpo, é de Cristo. Então, Paulo fala que eu estou falando vocês como carnais, não como espirituais. Então, queridos, uma coisa tão simples, nós temos labutado em cima disso, temos lutado contra Satanás, contra as obras da carne, tudo aquilo que está acontecendo aí. Se não bastasse isso, igual a palavra fala, a gente fica se devorando aqui no nosso meio. Irmãos ficam indo contra a autoridade, contra aquilo que o presbitério estabelece, e de uma forma bem sutil, né? Bem sutil, demonstra essa rebelião. Igual ontem nós tivemos encontro, né? Online. Tem irmãos aí que não apareceram, não participaram do encontro.
não deram satisfação porque não participou, simplesmente não foi. Por quê? Porque o coração não aceita dessa forma. Julga, julga. Queridos, eu estou triste com isso. Eu estou triste quando eu ouço algum irmão falar que o outro está com medo, que o outro está com medo de morte, disso, daquilo. Querido, nós somos irmãos ou nós somos? Que amor é esse que está no seu coração? Que tipo de amor é esse que julga o seu irmão? Você está igual os fariseus, julgando, cheio de hipocrisia, cheio de... Não é isso que Jesus ensinou, não é isso que nós temos ensinado, não. Agora, querido, é hora da igreja se levantar como uma igreja, se levantar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Se é para a gente ter encontro online, não vamos faltar ninguém, vamos participar todo mundo. Vamos todo mundo juntos ali participar, edificar a vida uns dos outros, até daqui a pouco a gente sair lá na frente e começar os encontros de novo, presenciais. Mas, enquanto isso, vamos ajudar, cooperar com a vida um do outro. Vamos ajudar. Vamos estar na casa uns dos outros, abençoando uns aos outros, orando uns pelos outros. Agora, se você quer brigar, falar de medo, se você quer falar que fulano está com medo, você canta com medo, seu lugar não é aqui. Agora, briga por uma coisa. Eu queria que você brigasse por isso. Aqui, vamos para a porta dos hospitais, vamos orar. Vamos lá para a rua, vamos para o mercado municipal, orar para aquele povo lá, proclamar o reino de Deus para aquele povo lá. Vamos num domingo, em vez não, nós temos que estar junto e tudo mais, todo mundo para casa, fez churrasco, isso, aquilo. Vamos lá para o mercado, todo mundo lá na parte da manhã, vamos proclamar o reino de Deus e vamos falar de Jesus, vamos orar pelas pessoas lá, vamos orar pelos enfermos, vamos para o hospital, vamos onde tem que ir, vamos fazer assim. Aí eu quero ver, vamos brigar por isso. Isso aí estaria alegre demais se tivesse todo mundo brigando por isso. Então, querido, isso é reino de Deus. Então, isso é ser igreja. Então, vamos ser igreja. Vamos parar de criancice, de meninice, de rebelião e vamos agir como igreja, como aquilo que nós aprendemos até hoje. Vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Deus abençoe a cada um.